Olá, bom dia a todos. Sou Guilherme Rodrigues Carvalho e hoje estou aqui com minha psicóloga, Marcele. Marcele, queria se apresentar, por favor. Oi, gente, eu sou a Marcele, sou psicóloga, eu sou especialista na terapia cognitivo-comportamental e conheço o Guilherme, né? Comecei os atendimentos em 2020, então tem 5 anos de bastante tempo, atendimento, né? Isso aí. Eu vim aqui fazer entrevista com ela porque ela vai me dar alta do tratamento da psicóloga. Eu vou continuar vindo, mas a alta significa basicamente que eu já tenho maturidade suficiente para entender quando eu necessito de vir ou não aqui para psicóloga. Então, eu já tenho maturidade suficiente para buscá-la, saber quando eu preciso. Ela pediu para eu fazer um exercício que era listar algumas coisas que eu melhorei nesses 5 anos de terapia e eu achei que seria importante divulgar isso com vocês e trocar esse conhecimento, trocar essa experiência com vocês. Eu achei que seria importante. No final, eu vou fazer uma pergunta para a Marcele, que eu acho que vai complementar esse entendimento no geral de vocês. Primeiro ponto que eu achei que eu evolui muito nesses últimos anos foi aceitar as regras sociais, mesmo que eu discorde de algumas delas. Então, antes eu tinha muita dificuldade de entender as regras sociais, de ter uma desenvoltura melhor disso, como posso dizer, de compreender como é que as pessoas entendem essas regras e conseguir assimilar esse tipo de coisa. Então, acho que com esses anos eu consegui evoluir bastante nesse quesito. Se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade de me interromper, tá bom? Uhum. Tá. Outra coisa foi maturidade, condizente com a minha idade. Hoje em dia eu sou um maturo em comparação ao que eu fui quando eu era pequeno. Eu tinha muita dificuldade nessa questão de maturidade em relação aos meninos, às meninas, às vezes da minha turma. Então isso sempre foi uma coisa que me chama muita atenção e hoje em dia eu não vejo tanto isso quanto eu via nessa época. Logicamente, como toda pessoa tem suas diferenças, mas ainda assim ainda vejo que essa maturidade está condizente. Quer comentar alguma coisa? Ainda não. Mudança das estereotipias para algo mais socialmente aceito. Inclusive, eu falo muito sobre isso durante as palestras. Eu acho que é uma coisa que é muito importante se dizer, que a gente não vai conseguir curar as estereotipias, igualarias, o próprio autismo. A gente vai só transferir isso para algo que é mais socialmente aceito ou bem visto. Então, eu acho que isso é um ponto que eu evolui muito nos últimos anos, até porque, como eu falo nas palestras, eu pulava muito, mas hoje em dia sou uma pessoa muito alta para ficar fazendo isso por aí, então eu acho que não fica tão bonito. Deixa eu comentar. Pode ficar à vontade. Então, sobre essa questão que você trouxe ali, exatamente, da estereotipia, você ter a consciência disso. E você entender, né, o que cabe, né, socialmente falando e o que não cabe. Então, como você bem comentou, né, imagina você quase não passa na porta do consultório pulando, né? Então, assim, vai ser uma coisa que vai ser estranha às pessoas, né? Então, a questão é você nomear ali a sua emoção, o que você está sentindo e adaptar, né, o comportamento de acordo ali com o contexto social, né? Então isso a gente fala que é adquirir habilidade, né? Habilidade social, habilidade comunicativa, né? Então até o momento que você trouxe é muito dessa questão de você reconhecer e saber como se moldar ali ao contexto. Entendi. Eu acho que essa questão no âmbito geral foi um dos pontos que eu mais evolui. Eu tenho muitos tópicos para falar, então eu vou dar prosseguimento. Mirante de sarcasmo, figuras de linguagem, também é um dos tópicos que eu dou uma atenção durante as palestras, então é perceptível que nas palestras eu sempre tenho um tempo para falar só sobre isso. Eu brinco muito sobre essas questões, porque tem umas histórias em que eu me desentendia com meu pai, com as pessoas no geral, sobre essas questões de sarcasmo e das figuras de linguagem. Hoje em dia eu acho que eu consegui dar uma desenvoltura melhor e compreender melhor esse sarcasmo, figuras de linguagem, coisas que são mais abstratas para mim. Uma coisa para comentar? Redução de ansiedade. Antes eu era um menino que era muito ansioso, importava muito com muitas coisas.
Não deixei de ser, mas hoje em dia é uma coisa que é muito mais controlada, muito mais branda. Então acho que foi um tópico em que eu melhorei muito. Comentar rapidinho? Pode ficar à vontade. Essa questão da ansiedade foi algo que eu sempre trabalhei com o Gui, né? Porque tem, eu até brincava, eu sempre brinquei com você, né? Contava alguma situação, aí Gui, você sentiu o quê? Né? Ficou ansioso? De 0 a 10, o quanto você ficou ansioso? Porque eu brincava, né? 0 não existe, 0 é a pessoa que morreu. Quem não sente ansiedade é porque já tá morto, né? Então eu sempre brincava com ele. Porque é normal, né? A gente sentia ali em determinado contexto o sentimento, né? A ansiedade, mas a gente saber lidar com ela. Então Sim. existe uma ansiedade que ela é saudável. Então isso foi algo que eu sempre trabalhei com o Gui e que hoje também percebo, né, essa consciência. Então quando você coloca ali, né, redução da ansiedade, né? Uma ansiedade que a gente está falando que por algum motivo ele te paralisava, mas que hoje você compreende, né, entende e tem uma ação que sabe lidar melhor. Sim. Eu até me perdi. Aqui. Sim, obrigado. Melhora a interação social. Então, no âmbito geral, eu consegui ter uma desenvoltura melhor nessa questão social, consegui me comunicar melhor. Até por isso, hoje em dia, eu consigo fazer palestras, consigo me comunicar com as pessoas, consigo falar muito bem. E então, acho que isso foi uma coisa que eu evolui muitíssimo nesses últimos anos e que eu acho que eu ainda tenho, mesmo ainda tendo muito a melhorar, um ponto que que eu já tenho forte nesse quesito. Controle da depressão controle total da depressão e do toque, eu acho que foram coisas que quando eu era pequeno eram muito perceptíveis. Foi uma fase que foi muito doida pra minha mãe, foi muito difícil. Então hoje em dia eu acho que, graças a Deus, é uma coisa muito controlada, hoje em dia muito mais branda. Então eu acho que eu consegui ultrapassar essa fase. Uma coisa que eu quero comentar? Melhor relacionamento com meu irmão, por ter muita coisa rigidez cognitiva, eu não consegui entender o Pedro, até por uma questão de ambos serem autistas. Eu tenho uma necessidade, não tenho muita necessidade de toque, não sou muito fã de toque hoje em dia, nem tanto, mas ainda apresento algumas dificuldades. E o Pedro é uma criança que precisa do toque, precisa se comunicar. Então acho que essa disparidade entre os irmãos gerava alguns choques algumas vezes, e isso dificultava bastante a relação, mas hoje em dia é uma coisa que eu tenho atenção. Eu tenho tentado dar uma atenção maior ao Pedro, então eu acho que é uma coisa que com o tempo melhorei muito. Só complemento. Com vontade. Porque isso que você descreve, né, pra gente poder nomear ali em termos, né, é uma habilidade também, né, da empatia, de reconhecer a necessidade do outro. Então, como você comenta, eu tenho uma necessidade, você tem outra. E aí a gente poder reconhecer no outro. E é o que você fez ali e desenvolveu com seu irmão. Beijo de novo. Melhor relacionamento com os colegas da escola, porque eu comecei a entender que assim como eles são diferentes de mim, eu também sou diferente deles e vice-versa. Então eu acredito que foi uma coisa que eu evoluí com o tempo. Hoje em dia eu consigo me relacionar bem com eles, consigo dirigir bem uma conversa. Então eu acho que isso foi um tópico que eu melhorei muito com o tempo. Outra coisa em dia dos anos interesses restritos, até muito por causa dessa questão do relacionamento com os colegas. Eu acho que os interesses restritos e os hiperfocos, no âmbito geral, eles dificultavam bastante essa relação, porque eu não sabia conversar muito bem com um colega, sem que eu levasse uma questão de química, de física, e muitas vezes para uma criança de 8 anos não é muito comum saber sobre química e física. Então eu acho que às vezes eu tinha esse choque, isso dificultava bastante a relação, inclusive isso me gerou vários problemas, mas hoje em dia, graças a Deus e graças à minha psicóloga querida, eu consegui trabalhar muito bem nessas questões. Outra coisa, o melhor, já falei isso, desculpa, aprendi a expressar meus sentimentos para outras pessoas. Eu acho que quando eu era pequeno, até muitas vezes por não conhecer, quando eu tinha depressão, eu tinha muita dificuldade de expressar meus sentimentos, de transmitir o que eu estava sentindo. Um pouco depois da depressão, eu comecei a ter dificuldade no âmbito geral, de expressar quando eu estava feliz. Quando eu estava feliz, foi uma coisa que o Marcelo trabalhou muito comigo ao longo dos anos, até o fim da terapia.
Então eu acho que ainda se apresenta algumas dificuldades, mas hoje em dia é uma coisa que é muito melhor do que já foi. Foi uma evolução muito grande que eu tive nesse ano. Maior independência nos cuidados sociais, nas tarefas de casa, independente para sair sozinho. Bem, eu acho que, no geral, quando eu era pequeno eu sabia lavar um prato, então foi uma coisa que evolui muito. Eu tive dificuldade na minha higiene pessoal, tinha dificuldade para saber quando eu tinha que sair sozinho, tinha que sair como sair sozinho, não sabia pegar um ônibus, não sabia fazer coisas que, para uma criança da minha idade, com 13, 14 anos, é uma coisa que parece uma coisa que é automática, mas sempre apresentei muita dificuldade nisso. Hoje em dia, graças à terapia, eu consegui fazer isso, eu consegui transformar isso numa coisa muito mais branda e eu não tenho mais tantas dificuldades nesse quesito. Outra coisa que eu consegui evoluir bastante foi a organização financeira. Hoje em dia, até por causa dos impasses, eu tenho que ter essa organização melhor, então eu tenho que saber como fazer investimentos seguros para não perder dinheiro, como organizar, como ter uma vida financeira estável, como guardar dinheiro, onde gastar dinheiro, onde guardar. Sempre tive muita dificuldade nessas dosagens, mas hoje em dia é uma coisa que eu evoluí, então eu acho que é uma coisa que foi muito importante para mim também, essa questão do financeiro. Com a terapia e com as palestras eu aprendi a ter mais terapia social, fazer piadas, brincadeiras, conseguir me relacionar de uma maneira legal com as pessoas, até mesmo com vocês que estão assistindo. Antes eu não conseguiria fazer essas conversas, trazer o conhecimento que eu espero trazer para vocês, cumprir minha missão de vida, que na minha cabeça seria trazer esse conhecimento, levar conhecimento às pessoas que não conseguem ter acesso, conseguir ser uma pessoa. Eu tento ser uma base para muitas pessoas, inspirar muita gente. Então acho que hoje em dia é uma coisa que eu consegui trabalhar e que é um dos meus pontos chaves hoje em dia. Aumentar a bateria social. Eu acho que hoje em dia minha bateria social não é lá grandes coisas, mas já é melhor do que já foi há um tempo atrás. Antes eu não conseguia manter uma conversa muito bem, eu não conseguia conversar com as pessoas. Então hoje em dia eu acho que foi uma coisa que eu consegui avançar e mesmo por isso desculpa, mesmo por isso eu acho que foi um avanço muito grande para mim. Quer comentar alguma coisa? Eu tô falando muito. Só comentar essa questão, né, que a gente estava falando da bateria social, assim, o que é importante reconhecer, né? Quando que essa bateria ela tá ali enfraquecendo, né? Você reconhecer ali os seus limites, né? Vai depender do seu humor, vai depender do contexto, mas mais uma vez, assim como a gente falou dos sentimentos, é você também ter essa percepção sobre você mesmo. Sim. Né? Na quantidade de crises no geral, eu acho que antes eu tinha muitas crises, eu tinha muitas estereotipias, eu tinha muito bipolarismo. Minha mãe presenciou muito isso, então eu acho que foi algo muito importante. Até para a Marcele, se quiser dar um adendo a essa questão das estereotipias e bipolarismo, das crises. Hoje em dia, graças a Deus, consigo lidar melhor com isso. Faz muitos anos que eu não tenho uma crise grande. Eu tenho umas questões que até minha mãe chegou a comentar que quando chega uma época importante, começa a falar muito, apresenta alguns sinais de um pouco de ansiedade, mas uma coisa que é normal para uma criança da minha idade. Então acho que nesse âmbito eu consegui melhorar bastante. Quer fazer uma lenda? Só complementando a questão da crise, né? Sim. Por que geralmente a pessoa ela entra em crise, né? Geralmente tem ali uma desregulação emocional. Eu sempre falo nessa questão das palestras sobre essa parte da diferença de crise e pirraça, que é uma coisa que as pessoas, as mães principalmente, minha mãe por muito tempo, confundiam muito as questões de crise e pirraça. Não por uma questão de não conseguir educar, mas às vezes de não conseguir entender essa diferença, foi uma dificuldade muito grande que a gente teve durante esse tempo. Pode continuar seu pensamento. Então, assim, geralmente é por conta ali de uma desregulação. Aí, de novo, a gente bate nessa tecla, né? Você reconhecendo os seus próprios sentimentos, as suas necessidades, né? Você consegue ter essa percepção e aí você consegue se regular. Sim, né? exatamente. Então, é o que está acontecendo. Sim. Outro ponto que eu acabei pulando é aprender
a responder de acordo com a idade que eu estou falando. Isso é uma coisa que, inclusive, aprendi muito graças às palestras. Então, acho que não somente os termos que não podem ser utilizados para uma criança e para um adulto, os termos que as crianças talvez não entenderiam. Eu acho que a maneira de falar, a maneira de prender a atenção da criança, como fazer isso de uma maneira divertida, às vezes como divertir os próprios adultos, porque é uma piada que as crianças ririam, os adultos já não ririam. Então acho que tudo isso com o tempo foi uma dosagem que eu consegui entender, e hoje em dia eu acho que também é um dos meus pontos-chave, até muito por causa dessa questão das palestras. Menor coisa que eu já comentei, melhor quanto a mudanças repentinas de rotina. E graças à minha mãe, que adora mudar minha rotina do nada, eu acho que eu consegui melhorar muito essa questão. Hoje em dia, eu sei que eu ou me acostumo com isso, ou vou sofrer mais. Então, por causa da minha mãe, muito mesmo. Hoje em dia, eu, por exemplo, ela me levou para o sambódromo, do dia para a noite ela decidiu que ia para o sambódromo. Então, às vezes, ela tem essas coisas que ela precisa e eu tenho que me acostumar a isso. Então, foi um avanço que eu tive, não só graças a você, eu te agradeço muito sobre isso, mas muito por causa da minha mãe também, graças a ela, que eu tive que me acostumar a esse tipo de coisa. O dedo tá na frente. Bem, quer comentar alguma coisa no final? Não? Então tá. Tem uma pergunta que eu tenho que fazer para você. Eu até escrevi aqui, vou escrever para não errar as palavras. Marcele, primeiramente eu gostaria de te agradecer, porque a gente está fechando um ciclo. São 5 anos que eu estou aqui com você. Foi uma jornada que não pode dizer que foi fácil, mas foi muito importante para mim. Também imagino que tenha sido para você. Foi uma jornada que foi muito boa. Não é que eu fique triste pelo fim da jornada, mas eu fico feliz por ter completado o ciclo. Eu não vejo isso como final. Eu vejo isso como um novo ciclo que está chegando, então acho que é uma coisa que é muito importante para mim e também para você. Eu quero fazer uma pergunta que minha mãe chegou a comentar comigo, inclusive foi uma pergunta proposta por ela. Como é para você agora ter a posição não somente de terapeuta, de autista, mas também de mãe, porque o seu filho fechou a aula recentemente, então eu acho que seria importante que você conversasse um pouquinho sobre como é isso para você. Meu filho, ele fechou o diagnóstico foi o ano passado, né, aos 6 anos, ele já fez 7 agora. E assim, quando a gente fala, quando eu comecei, né, ali a ver sobre o transtorno do espectro autista, era mais ou menos ali em 2019, né? E comparado, né, se eu pegasse a Marcele de 2019 com a Marcele de agora, né, basicamente ali eu não sabia, né, do que se tratava, né? E tem muita gente que não sabe, então acho que por isso a importância ali do seu canal, né? A gente tem essa ideia de que, todo autista não gosta de toque, todo autista, né? Enfim, a gente vai reunindo ali características, mas a gente vê que não é assim, né? E aí, por que eu falo isso? Muito por conta de Henrique também, que é o meu filho. Ele não apresentava, assim, né? Os sinais que a gente consegue olhar assim, e imagina, eu como da área, né, como psicóloga, e aí as pessoas me fazem essa pergunta também, mas é porque eram umas coisas assim que a gente ia, né, juntando, os comportamentos eles foram se intensificando, e aí eu fui, né, poxa, será, né? É uma coisa que minha mãe comenta muito comigo, que ela não é especialista, lógico, mas ela, como uma visão de professora, ela convivia muito com autismo nível de suporte 2 e 3. Então, ela não conhecia muito o nível de suporte 1. E até por isso é muito difícil da mãe conseguir ver as características, porque acaba com aquela questão de aconteceu, teve uma crise, ou estava cheio de crise, mas é por causa que aconteceu alguma coisa, ou é por causa disso. Então, às vezes acontece isso, não é porque a visão tem a mãe tem a visão deturpada, mas é por causa da questão de mãe. Mães são assim, uma coisa que eu vi ao longo do tempo. Para você, imagino que seja parecido, e para minha mãe foi assim que ela viu, e ela conseguiu ver a minha questão do autismo por causa da sinalização, não somente dela, por causa de uma desconfiança, mas de outras pessoas. Sim.
E assim, você falando, eu tô lembrando, né, assim, mesmo enquanto psicóloga, porque é isso, né, eu preciso também, eu também faço terapia, né, porque psicólogos também precisam fazer terapia. E aí eu trabalho muito isso, né, eu não sou psicóloga do Henrique, eu sou a mãe do Henrique, Sim. né, então é um contexto ali diferente. E assim, uma das coisas, né, vou contar somente uma situação, né, ele tem uma dificuldade com a seletividade alimentar, né, então se a gente muda ali uma coisa, ele já percebe, ele já se desregula. E aí uma vez, eu não lembro exatamente o que, mas eu lembro que foi uma mudança, pra mim, uma mudança tipo, tá a mesma coisa, né? Eu não lembro exatamente o que, algum tempero diferente que eu usei, algo assim. E aí eu sem pensar, né, coloquei ele pra ele comer, ele na mesma hora ele falou assim, não, isso daqui tá azedo. Isso tá azedo, isso não tá bom. E eu falei assim, não, eu provei, assim, eu falei, tá a mesma coisa, não tem nada azedo não. É pra mim, eu falei assim, pra mim está a mesma coisa. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mãe, pra você, eu não sou você. E sabe, eu fiquei assim, na mesma hora, veio um choque assim, eu falei, meu Deus, é isso, tipo assim, eu não sou ele não, né, não sou eu. Então a gente percebe de maneiras diferentes, né? E na hora que ele falou isso, me deu um choque assim, sabe? Eu conto esse exemplo pra todo mundo, né? Porque assim, é difícil, né? Assim, enfim, a gente como mãe, a gente entender ali também a necessidade do outro, né? E aí eu entendi, para ele estava fazendo, para ele estava assim, diferente. E tudo bem, então a gente respeitar isso, obviamente, né? Trabalhar, né? Então, cada um vai ter essas questões. Mas respondendo a sua pergunta, né? É bem difícil, é muito difícil, é a gente realmente se atentar, né? A essa necessidade, os déficits, né? Que cada pessoa ali vai ter para a gente conseguir trabalhar. Henrique também faz terapia, né? Que eu acho que com certeza, né, é muito importante também, ajuda bastante. E o apoio da família. Então, assim, foi algo que eu sempre falei com sua mãe, né? A sua evolução, como você coloca ali, né? É também devido ao apoio à sua rede familiar. Isso faz muita, muita, muita diferença. Eu sempre friso isso. Eu sempre falo que nas palestras, pelo menos, tento levar em consideração que é um tripé, é uma mesa de 3 pernas. Se tirar qualquer uma das pernas, já desregula completamente, você vai de cara no chão. Então, é a terapia, a família, a mãe, pai, todo mundo, e a escola. Eu acho que esses são os 3 pilares essenciais para você conseguir levar uma criança com autismo ou qualquer dificuldade para frente. Você precisa dessas 3 coisas. Você precisa da ajuda da escola, das terapias e da família. Se a criança não tiver apoio de qualquer uma dessas 3 coisas, ela não vai conseguir ir para frente. Sempre frisei muito isso. Você quer comentar? Acho que é isso, né? Acho que a gente resumiu, né? Sim. Obrigada, né, pela participação e pelo convite do seu canal, né? Como eu disse, é muito importante, né, que cada vez mais você consiga falar sobre isso e mais pessoas ele tenham acesso. Olha, Marcele, é até um pouco emocionante para mim fazer essa entrevista com você, porque é uma coisa diferente, nunca passei por essa oportunidade. Eu acho que foi muito bom, mesmo sendo diferente, acho que foi uma coisa muito boa. Gostei muito de fazer a entrevista com você. Olha, eu te agradeço mesmo por me dar essa oportunidade de vir aqui conversar um pouquinho com você sobre isso. E eu acho que para mim é muito importante e eu te agradeço muito por isso. Obrigado, Marcele. Pode, fica à vontade. Bem, então eu acho que é isso. Muito obrigado também a vocês que estão assistindo, vocês são essenciais para mim. Eu fico muito feliz de poder falar com vocês e poder compartilhar essa experiência com todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.